Tenha acesso ao aprofundamento completo desta homilia, com chaves para compreensão, resumo e metas para a vida no site www.padremario.com.br. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos mostra Jesus oferecendo um banquete, querendo oferecer um banquete no deserto para o povo que o seguia. Mas o contexto imediato dessa multiplicação dos pães foi a morte de João Batista. Então é assim que começa o trecho do evangelho de hoje. Quando soube da morte de João Batista, Jesus foi para o deserto. Portanto, o evangelho aqui coloca para nós, subentendido e nas entrelinhas, mas de um modo comparativo, Herodes e Jesus, os dois reinos, o reino desse mundo, o reino dos céus. Um rei do mundo, um rei mundano, que está no palácio, nas festas, no poder, na morte, no assassinato, no adultério, na bebedeira, no luxo e na riqueza. Esse é Herodes. E o fruto disso é a morte do justo. Não é João Batista que vai ser morto e decapitado por esse poder mundano e diabólico que está ali condensado na pessoa de Herodes. Em contraposição a isso, nós vamos ter uma outra festa, um outro banquete, o banquete dos pobres, o banquete dos que temem a Deus, ao redor de um rei chamado Jesus, que não tem a pompa, para oferecer, para ofertar, mas tem o pão. Então, enquanto nos palácios, à custa do couro dos pobres e do sangue dos profetas se faz a festa dos adúlteros, dos pagãos, como é Herodes e Herodíades, no deserto, ao redor daquele que tem a palavra, também acontece uma outra celebração, a celebração da vida que está em Jesus, que se enche de compaixão pelo ser humano, que cura e que liberta. E, meus irmãos, é um pouco assim a vida sempre, o mundo sempre é assim. Enquanto o mal está lá operando e fazendo das suas coisas, o diabo fazendo das suas coisas e os diabólicos também, ao mesmo tempo o reino de Deus também acontece. Por isso a gente precisa aprender a pensar onde é que a gente coloca a atenção e o olhar, Um exemplo grosso, enquanto acontece o carnaval e toda aquela imundície, nos mesmos dias acontecem quantos retiros, acampamentos e celebrações? Não é só o diabo que trabalha, não é só o mal que opera, o bem também. Então tudo depende também um pouquinho de onde é que a gente coloca o olho, De qual fonte de informação a gente bebe e o que a gente quer trazer para dentro do nosso coração, para dentro da nossa mente, Você talvez conviva com pessoas profundamente amedrontadas, desanimadas e azedas. Por quê? Dados os descontos do temperamento, da natureza e da falta de virtude e o excesso de pecado que cada um possa ter, tem a ver também com o convívio, para o que a pessoa olha. Então, para muitas pessoas, o que está na moda, o que está candente e o que está chegando e o que deve ser feito é o adultério, porque está todo mundo traindo todo mundo, está todo mundo não sei o quê. Mas para muitas pessoas, a fidelidade, a família, o casamento é o que está candente, é o que está quente. Porque tem dois reis, tem dois reinos, tem o palácio e tem o deserto de Jesus. E aí depende de onde você quer ir e depende do que você quer ficar alimentando sua cabeça, seu coração. Às vezes a pessoa, nós padres escutamos muito isso, fala assim, não, padre, porque hoje em dia não está fácil, porque olha, hoje em dia todo mundo, não, porque não sei o quê. E às vezes para nós assim, vai ficando até difícil de entender certas situações. Porque às vezes você escuta e fala assim, eu não acho que está ruim assim não. Eu não acho que o capeta está solto desse jeito não. Será que o diabo está solto fazendo a festa assim mesmo? Sério? Onde é que você anda? Com quem você anda? Com quem você convive? Eu, hein? Então, meus irmãos, Herodes no palácio. O pecado e o diabo está solto. O poder, a maldade, o adultério, a vulgaridade, os vícios, a morte e o ódio a Deus. Isso existe, sempre existiu e isso opera no mundo. Mas tem um deserto que atrai e é atraído até lá quem quer ouvir a palavra da salvação,
onde lá também tem um rei, lá onde também tem de comer, lá onde o ser humano também é cuidado, suprido e recebe o que não tem, que é o reino de Jesus. Então o Evangelho de São Mateus contrapõe essas duas cenas: a morte de João Batista por Herodes e Jesus no deserto alimentando o seu povo. E diz ali que tudo isso foi num lugar deserto e afastado. Onde é que Jesus nos alimenta? No lugar deserto e afastado. Portanto, a gente precisa escolher esse lugar, que é a oração, que é a Santa Missa. O lugar deserto e afastado é o lugar onde não vai todo mundo, que é, por exemplo, próxima semana, né, na próxima quinta, vai ser já dia 15 de agosto, vai ter início a Quaresma de São Miguel. Um tempo tão propício e oportuno para curas, para bênçãos, para fortalecimento espiritual. E você vai ver só, você convive com quantas pessoas que só reclamam da vida. Não que elas não tenham motivo para reclamar, né? Como nós aqui agora, me permitam. Quem é que me põe fogo uma hora dessa, gente? Vocês não estão? Tudo. Deus abençoe essas almas. Né? Para quem está em casa, eu estou aqui sem ar. Algum abençoado tacou fogo em algum lugar. Jesus. Vai começar a Quaresma de São Miguel. E você convive com quantas pessoas que só reclamam da vida? E tem seus motivos para reclamar. A vida que eles levam não é fácil, não. Tantas lutas, tantos entraves, tanto não sei o quê. Convida para fazer a Quaresma de São Miguel junto com você, para ver se faz. O lugar deserto e afastado. Lá tem cura, lá tem pão, lá tem festa, lá tem celebração. A gente olha essa cena aqui, às vezes não consegue intuir a alegria que estava naquele deserto ao redor de Jesus. A cada aleijado que levantava, a cada cego que enxergava, a cada coxo que a perna endireitava, a cada leproso que ficava com a pele limpa, a cada prostituta e cobrador de impostos que ia lá, Jesus colocava a mão na cabeça, a pessoa desatava a chorar. Havia uma paz e uma alegria naquele deserto. Porque às vezes a gente escuta aqui, né? O deserto, e Jesus alimentou o povo no deserto. Aí o padre explica na homilia que isso aqui é o cumprimento lá de Moisés, do povo que caminhou no deserto. E essa palavra deserto, ela é tão dura que a gente pode imaginar que nesse deserto havia uma tristeza, havia ali uma opressão, havia ali um coitadismo. Não, nesse deserto aqui, nesse dia da multiplicação dos pães, já antes da multiplicação dos pães, havia ali uma paz, havia ali uma alegria que não tinha no palácio de Herodes. Porque o pecado não dá alegria, o pecado dá euforia. É por isso que quando quem não tem Deus se reúne, tem que ter muita bebida, tem que ter um som muito alto e uma música muito ruim. Porque não tem nada lá. O que tem lá? Tem nada lá. Então precisa de uma música muito alta e tosca, ruim de ouvir. Precisa de muito álcool. Porque senão, amigo, tem nada lá. Então nesse deserto aqui, Jesus foi para o lugar deserto e afastado. E a multidão, quando soube, correu atrás. Havia ali uma alegria. Havia ali simplicidade, havia ali irmandade, havia ali uma fraternidade, uma comunhão entre eles. E aí, claro, veio o grande momento, né? Jesus disse: eu não quero mandar essa multidão embora, né? Vamos dar de comer. Mas aqui esse evangelho, meus irmãos, nos fala de um desafio, que é o desafio seguinte: quando a gente gosta de Jesus, quando a gente vai para o deserto com Ele, e quando a gente come do pão que Ele tem para dar, que é a Eucaristia, quando Ele de algum modo nos toca, e portanto daí nos cura, nos liberta e nos exorciza dos nossos males, a gente entra então no grupo dos discípulos. E qual é o desafio do discípulo? Sentir o que Jesus sente ao ver o que Jesus vê. Os discípulos também viram a multidão. Os discípulos estavam ali. E aí eles tiveram uma excelente ideia, né, que vem de um sentimento. Eles foram até Jesus e falaram assim: Jesus, manda esse povo embora, que está tarde. O senhor fala mais que o Padre Mário, a hora. Agora como é que faz? Que cada um se vire aí, não sei se ainda tem alguma coisa aberta, para arrumar de comer, né? Que cada um se vire. E aí Jesus diz: mas eles não precisam ir embora. Os discípulos estão vendo o que Jesus está vendo. Não estão sentindo o que Jesus está sentindo. E esse é o desafio nosso, né? Que gostamos tanto de Jesus, que gostamos tanto de vê-lo e ouvi-lo, que é começar a sentir o que Jesus sente ao ver o que Jesus vê.
E Jesus diz: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. E aí, meus irmãos, esse evangelho caiu para nós no domingo retrasado, a multiplicação dos pães, lá no Evangelho de São João. E todo esse mês de agosto, agora, cada domingo, o evangelho se dá dentro dessa cena. Então, gostaria aqui hoje de enfocar só um aspecto, paralelo à centralidade do tema aqui, que é a Eucaristia. Essa atitude, quando eles dizem, só temos aqui 5 pães e 2 peixes, Jesus diz para eles: então, me traz os 5 pães e os 2 peixes. Eu não pedi nem disse que precisava ser no mínimo 6, no mínimo 10. Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus diz: ok, traz para mim. Irmãos e irmãs, tudo na mão de Jesus, quando é para o bem nosso e do próximo. Tudo que é feito com boa vontade, tudo que é feito como iniciativa de corresponder a Deus e fazer o que Deus manda, tudo que é colocado na mão de Jesus cresce, multiplica e não tem erro. A questão é a gente começar. Ah, Senhor, mas só temos 5 pães e 2 peixes. E Jesus falou: legal, bacana, vamos lá. Eu fico imaginando a cara dos discípulos olhando e falando: mas não é pouco? Mas 5 pães, Senhor? Os discípulos não acreditaram em 5 pães e 2 peixes. Jesus acreditou. Nossa vida, a questão é começar. Comecemos. É preciso começar, faça algo. Comece as coisas. Quando a gente olha um avião, um Boeing, um 747, quando a gente precisa tomar um avião para ir para uma cidade grande, longe, para ir para outro país e outro continente, você sabe disso. O avião, ele leva muita gente, muito mais que um ônibus, que um carro, que uma moto. Ele vai muito mais rápido, não é isso? Cascavel, São Paulo, de avião é 1h10, de carro é 12. Vai muito mais rápido, leva muito mais gente, vai numa altura extraordinária, não é isso? Mas esse avião que leva muito mais gente, esse avião que é tão poderoso, ser comparado a um ônibus, a uma van, a um carro, a uma moto, a uma bicicleta, ele faz todo esse bem começando aonde? No céu. A gente pega um avião no céu, alguém embarca no avião no céu. Onde é que o avião começa? No chão, no asfalto. E toda aquela asa, todos aqueles propulsores, toda aquela tecnologia necessita do quê? De pneu. É ou não é? O avião para voar precisa de pneu, feito de borracha, igual o pneu do carro, igual o pneu da bicicleta, igual o pneu da moto. Se não é aqueles pneuzinhos lá, e se aquilo ali não funcionar, o avião não voa. E se na descida não funcionar e não abrir de novo, explode e morre todo mundo. Então, às vezes, você olha um avião, vai tomar um avião, você olha para aquelas hélices, para aquelas turbinas e fala: meu Deus, se isso aí der errado, né? Eu, quando vou tomar um avião, eu olho sempre para aqueles pneuzinhos. Gente, se tiver um preguinho, ah, minha Nossa Senhora, cuida, eu estou preocupado com o pneu, porque aquele pneuzinho, ah, mais um. Oh, Deus, ah, não. Vamos pensar alguma solução, né? Não sei se é minha canseira, sobretudo esse final de semana, todas as missas, uma mistura de louco com cachorro agora aqui no presbitério, né? Senhor da glória. Ninguém quer adotar, não, gente? Eu pago. Não é meu, mas eu pago. Eu vendo o FIC, nem é meu. Não, é sério mesmo, eu dou 1 ano de pet shop, de banho semanal, para os 2. Para o Chico, né, que não tem o que fazer, e para esse aí também. Ah, impaciência. Vejo graça nenhuma mais nisso aí. Vamos lá de novo. Queridos, e os defensores dos animaizinhos, calma. Tudo certo. Mas vamos lá. Onde é que começa o avião? No chão. Então um grande voo e um grande potencial começa no chão. E o avião no chão está parado. Ele precisa daquele esforço inicial. E assim é a vida de cada um de nós. Só temos 5 pães e 2 peixes. Então tá bom. Então começa. Ah, porque eu só... Então começa. Muitas vezes na vida o que a gente tem e o que a gente é insuficiente. Olhando para o padre, todo mundo agora. O que a gente tem e o que a gente é insuficiente. E tá bom. Tá bom desde que não fique parado. Tá bom desde que seja iniciado. Porque o avião que está sobre as nuvens,
atravessando o mar, estava no chão. Então a gente precisa pôr em movimento, fazer algo por nós. Às vezes a gente reclama tanto das coisas. As pessoas são tão insatisfeitas com casamento, com saúde, com peso, com dinheiro, com tudo. Então comece. Então vai lá. Sabe, às vezes, um futuro diferente está em terminar o 2º grau, que a pessoa não termina. Um futuro diferente está em fazer um curso técnico. Mas eu não sei se é isso que eu quero. Mas você é pobre, você é lascado. Você está no piquiri. E vai ter um curso agora, não sei o que, de graça, lá para aprender qualquer coisa. Vai lá, aprende aquilo lá. Aí chega lá, você conhece alguém que conhece outra coisa, que não sei o que, que não tem nada a ver com aquilo lá, mas aquilo lá muda a sua vida, faz você ganhar um salário melhor. Nós precisamos fazer alguma coisa, você não precisa fazer alguma coisa, iniciar alguma coisa, não é isso? A gente precisa de um passo na vida, de uma oferta. Então, o que nos é possível precisa ser colocado nas mãos de Jesus. Jesus pegou aquilo, abençoou, deu graças, abençoou e começou, e deu um passo com aquilo. E aí a multiplicação aconteceu. Os pães foram ou aumentando diante dos olhos deles, a gente não sabe, né? Ou simplesmente iam tirando do cesto que tinha 5 e sempre tinha 5. Não sei como é que foi. Mas algo extraordinário aconteceu. O povo queria fazer Jesus virar rei, né, por causa dessa situação. Então algo de maravilhoso aconteceu. Mas aconteceu por quê? Aconteceu porque foi iniciado algo. Isso aqui é um princípio espiritual para a nossa vida. Para tudo aquilo que a gente olha com desânimo, porque vê que só tem um pouquinho daquilo, do todo. A gente tem um pouquinho do todo. Um pouquinho de saúde, um pouquinho de dinheiro, um pouquinho de ânimo, um pouquinho de tempo, um pouquinho. Mas nesse pouquinho tem um poder muito grande ser colocado na mão de Jesus. E aqui tem um critério para a gente fazer um discernimento espiritual. Aquilo que tenho feito, se eu ofertar para Jesus, Ele pega? Porque nem tudo que a gente faz, Jesus pega. Se eu ofertar certas iniciativas da minha vida, se eu ofertar a Jesus certos sonhos, certas esperanças, e colocar na mão dEle, Ele pega e abençoa? Ou Ele pega e joga no inferno, no lixo? Porque muitas vezes, meus irmãos, o que a gente está sonhando, querendo e fazendo está errado. Está com a motivação errada. Está com o desejo errado. Às vezes a gente quer coisas, e essas coisas não são para a glória de Deus, nem para o nosso bem. A gente quer coisas para se vingar dos outros. A gente quer coisa para os outros ver que a gente também consegue, que a gente também pode. Quem que ela pensa que ela é? Só ela vai casar? Está achando que eu não vou casar? Só ele troca o carro? Está achando que eu não troco o carro? Vai lá, entra no financiamento e fala: oh, meu Deus, me abençoa, me ajuda a pagar. E Deus fala: mas você quer o que com esse carro? Mostrar para o teu cunhado que você também pode? Me tira dessa. Tem muita coisa que a gente faz e não é digna das mãos de Jesus. Mas se são dignas das mãos de Jesus, se é para o bem do outro, se é para o bem do reino, e se é para o meu próprio bem, porque a gente tem que fazer algo por nós mesmos de bom, Deus abençoa, ainda que seja pouco. Nós tivemos acampamento de casais lá em Ponta Grossa, e foi uma benção. Aí no encerramento do acampamento, na hora que acabou a missa de encerramento, muita gente veio cumprimentar, tirar foto. E veio uma senhora. Ela me abraçou e falou assim: padre, eu te acompanho já tem bastante tempo, muito obrigado por tudo, foi uma honra estar aqui, blá, blá, blá. Falei assim: mas eu queria que o senhor levasse o meu abraço, minha gratidão para a sua cunhada. De vez em quando o senhor fala da sua cunhada, que é psicóloga, faz um trabalho e tal. Comecei a acompanhar ela. E aí, padre, acho que 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, não sei, assim disse a mulher para mim, eu estava no fundo do poço. Eu estava no fundo do poço. Eu estava num sofrimento de alma. Eu estava numa depressão tão profunda. Eu não via saída para mim, para as minhas coisas. Minha vida estava toda embolada, casamento, tantas coisas. E aí comecei a acompanhar ela e ela falou que ela ia fazer 4 lives lá, 3 lives, não lembro o que ela falou, gratuitas e tudo. E eu não podia, não tinha condições à época de fazer parte da comunidade dela, que ela tem uma comunidade, né, de saudavelmente.com.br lá. Custa um valorzinho mensal e lá dentro tem cursos sobre ansiedade, depressão, enfim, muitas coisas, casamento, vai ter um curso meu e dela para esse 2º semestre sobre os 4 temperamentos e tudo.
Ela falou assim, mas nem aquilo eu podia. É baratinho, mas eu não podia. Mas eu podia fazer certinho lá as 3, 4 lives que ela ia fazer de graça lá, ao vivo, tal, de hora, tal. E eu me animei de fazer, Padre, sofrendo muito, sem esperança de nada, com muito sofrimento. Peguei, fiz. Manda um abraço para ela, por favor. Ela salvou a minha vida. Olha que lindo. Falei, vou mandar um abraço para ela. Vou mandar um abraço para ela. Falei, mas ela foi instrumento disso, né? Eu fui instrumento para a senhora conhecê-la e ela te ajudou demais. Falei, mas quem salvou a sua vida foi a sua iniciativa, né? O que a senhora podia? Não podia nada. Viu lá, viu os cursos que tem dentro da plataforma, sentiu vontade de assinar lá, né? De se tornar parte, membro. Não tinha dinheiro. Mas tinha umas lives que era de graça, sobre o assunto que a senhora precisava, e a senhora assistiu. Porque quando a pessoa está nesse fundo de poço, qual que é o movimento natural? Mas que adianta assistir a live se depois eu não posso comprar o curso? Nenhum curso a gente pode comprar, é muito difícil, sabe? A gente reza, a gente tenta, sei o quê. E se eu for falar com meu marido, ele briga, mas tem uma live de graça, assiste a de graça. Mas que adianta? Ela se animou. 5 pães e 2 peixinhos. Ela se animou a fazer algo por ela para não se suicidar. E Deus viu que ela tinha 5 pães e 2 peixinhos. Ela tinha um Wi-Fi que funcionava. Ela não tem lá, acho que R$30 por mês para pagar aquilo, que é baratíssimo. Mas nem isso ela tinha. Mas ela tinha um sinal de internet, um Wi-Fi que funciona, dá para assistir a que é de graça. Por que você não assiste pelo menos a que é de graça? E assistiu. Olha só que lindo. 5 pães e 2 peixes. Irmãos e irmãs, nas nossas lutas, nas nossas misérias, sabendo, por óbvio, que esse milagre está falando e prefigurando a Eucaristia, façamos alguma coisa. História triste, não abre o céu, e em coisas pequenas existem grandes poderes, quando colocadas na mão de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Agora que você já assistiu, você pode ter acesso ao aprofundamento, ensinamentos práticos e as metas para a vida a partir dessa homilia. Acesse www.padremario.com.br.